Olha só, vamos começar essa nossa análise fazendo uma pergunta bem provocativa sobre uma frustração que, convenhamos, é universal. Por que será que tantas vezes nossos relacionamentos e nossas vidas pessoais parecem estar presos naquele ciclo sem fim de decepção, ansiedade ou frustração? Sabe aquela sensação de que por mais que a gente tente, as coisas sempre acabam em decepção com as outras pessoas ou naquela ansiedade paralisante com as nossas próprias ações? Pois é, mas e se o verdadeiro culpado de toda essa bagunça não for o mundo lá fora e nem as pessoas com quem a gente convive? Na verdade, o problema pode ser um erro biológico, um pequeno curto-circuito interno no nosso próprio cérebro. Faz sentido, né? E o tema central aqui é justamente esse: como as falsas expectativas na vida e nos relacionamentos acabam sabotando a nossa felicidade de um jeito super silencioso. Usando como base o trabalho incrível da pesquisa dos doutores Jeffrey Schwartz e Rebecca Gladden, a gente vai desmontar as engrenagens ocultas que criam esses padrões destrutivos. E, o mais importante, vamos entender como assumir o controle da situação. É fascinante e até um pouco assustador perceber que grande parte do nosso sofrimento não vem da realidade em si, mas sim da forma como a nossa própria biologia literalmente distorce o que está acontecendo. Para guiar o nosso raciocínio de forma bem lógica, a gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, entender o que são essas mensagens enganosas. Depois, a armadilha das falsas expectativas. Em seguida, vamos conhecer o temido monstro do deveria. No quarto ponto, os 5 As nas relações. E para fechar com chave de ouro, como superar todos esses padrões. Bom, vamos direto ao primeiro ponto para entender de fato qual é o problema biológico que está na raiz de tanta dor de cabeça nas nossas vidas. O ponto principal aqui é dar nome aos bois. E a grande revelação é que a gente não está falando de uma falha de caráter, de fraqueza ou de falta de força de vontade. É literalmente uma falha biológica. É o que os especialistas chamam de mensagens enganosas do cérebro. Basicamente, qualquer pensamento, impulso ou desejo que tenta afastar a gente da nossa verdadeira essência. Sabe aquelas mensagens que invadem a mente do nada, tentando convencer de que não somos bons o suficiente, de que vão ser rejeitados a qualquer momento, ou de que a gente precisa desesperadamente buscar aquele alívio imediato através de um hábito ruim? Pois é, isso acaba destruindo completamente os nossos objetivos de longo prazo. E a essência pesada por trás desse ciclo mostra exatamente como isso funciona na prática. O centro executivo, o centro de impulso e o centro de recompensa do nosso cérebro se juntam para enviar sinais ao que os pesquisadores chamam de centro de alerta, ou aquele centro do "epa, tem algo errado aí". Isso inclui a nossa amígdala, quem processa o medo. Então, quando surge uma mensagem enganosa, ela dispara um alarme falso enorme, gritando que algo está terrivelmente errado. Isso cria uma sensação física e emocional de desconforto que é muito intensa. Para aliviar esse estresse na mesma hora, o cérebro empurra a gente para a área dos hábitos, forçando aquelas respostas impulsivas e prejudiciais. E o pior, cada vez que a gente cede, fortalecemos ainda mais esse circuito tóxico. Avançando um pouquinho, vamos ver como esse ciclo biológico básico vai crescendo até virar uma distorção cognitiva gigante, a armadilha das falsas expectativas. Olha, os nossos desejos e anseios acabam criando expectativas completamente irreais. É como se a gente colocasse óculos com lentes embaçadas, sabe? Funciona como um filtro que prejudica a nossa percepção. Quando a gente antecipa demais um resultado específico, fica simplesmente impossível ver a realidade da situação de forma neutra. Aí, o cérebro toca aquele falso alarme que a gente acabou de falar e, por incrível que pareça, induz uma dor física ou emocional que é muito real e tangível, mesmo quando absolutamente nada de ruim aconteceu ainda. Isso faz com que a gente jogue para o escanteio aqueles objetivos importantes e duradouros, só para buscar um alívio de curtíssimo prazo para uma dor que, no fim das contas, é pura invenção da nossa cabeça. Para deixar isso mais concreto e ancorar a teoria, o material fonte traz o caso do John. O John tinha um relacionamento amoroso super saudável, tudo indo super bem. Mas as tais mensagens enganosas do cérebro o convenceram de uma mentira absoluta. A de que a namorada dele, Alicia, era areia demais para o caminhãozinho dele e iria abandoná-lo a qualquer momento. Ao invés de questionar esse pensamento absurdo, o John fundiu a própria identidade a essa mentira. O resultado disso? Ele desenvolveu uma ansiedade tão severa que começou a ter comportamentos compulsivos, tipo checar mensagens e e-mails incessantemente. Ele estava tentando acalmar um medo que foi fabricado pelo seu próprio cérebro. O que nos leva direitinho para a nossa terceira sessão, onde o foco muda para uma manifestação bem específica e incrivelmente destrutiva dessas falsas expectativas. A gente pode personificar essa distorção cognitiva e chamá-la de o monstro do deveria.
É um adversário mental muito real que obriga a gente a avaliar a nossa vida usando réguas que são inatingíveis. É aquela crença rígida, inflexível, de que nós deveríamos agir de tal forma ou que o mundo deveria funcionar de um jeito milimetricamente específico. Esse monstro simplesmente ignora o fato de que a vida real é bagunçada e complexa. Ele se baseia 100% em expectativas fabricadas que nenhum ser humano dá conta de cumprir o tempo todo. E o mais interessante é notar o contraste gigante na forma como esse monstro ataca. Quando a gente direciona o foco para dentro, como no caso da Sarah, essa busca por uma perfeição que não existe gera uma carga enorme de culpa, remorso e até quadros profundos de depressão. Ela acreditava firmemente que precisava ser perfeita para merecer amor. Agora, quando a gente joga o deveria para fora, a gente tem o exemplo do Steve. As falsas expectativas dele faziam com que ele achasse que os colegas de trabalho deveriam agir exatamente do jeito que ele achava certo. Isso gerava uma raiva e um ressentimento tão desproporcionais que ele acabou usando o álcool como válvula de escape. Ou seja, duas direções diferentes, mas a mesmíssima armadilha. Entrando agora na quarta sessão, vamos ver como essas expectativas irreais e as exigências desse monstro do deveria impactam diretamente a área onde a gente é mais vulnerável, os nossos relacionamentos interpessoais e amorosos. Para entender a dinâmica, a gente usa a estrutura dos 5 As, desenvolvida pelo Dr. Dave Rico. Olha só que contraste forte entre os vínculos seguros que todo mundo merecia ter na infância e as carências que muitos, na verdade, vivenciaram. Por exemplo, a gente merecia atenção, mas podemos ter crescido sendo ignorados. A gente merecia aceitação, mas fomos forçados a nos moldar a uma regra. Merecíamos afeição, apreciação e permissão para sermos quem realmente somos, mas, na prática, muita gente lidou com excesso de controle e críticas constantes. E veja bem, fazer esse mapeamento não é para sair apontando dedos ou gerando culpa. É só para entender o tamanho do buraco emocional que o cérebro tenta preencher desesperadamente lá na frente. E é exatamente aí que a bomba relógio dos relacionamentos é armada. De forma totalmente inconsciente, surge uma tentativa de forçar os parceiros amorosos a compensar aqueles déficits do passado, exigindo que eles forneçam os tais 5 As que faltaram. Gente, isso cria um contrato unilateral e completamente irracional. É uma exigência absurda de que a outra pessoa supra absolutamente todos os vazios. No meio dessa confusão, a gente acaba negligenciando o nosso próprio eu verdadeiro, anulando vontades reais em troca de migalhas de validação. E como é humanamente impossível suprir perfeitamente o passado de alguém, o destino final, bom, é sempre a frustração e a decepção inevitáveis. Aí vem a regra de ouro do Dr. Richo, que talvez seja a diretriz mais libertadora de toda essa nossa análise. Ele propõe o seguinte: a gente só deveria esperar que um parceiro supra cerca de 25% das nossas necessidades emocionais. É isso mesmo, só 25%. Os outros 75% obrigatoriamente precisam vir de dentro. É sobre cultivar a própria autoestima, focar na autoaprovação e na validação interna. Pensa bem, é uma matemática relacional que tira uma tonelada das costas da outra pessoa e, finalmente, devolve a responsabilidade da felicidade para onde ela sempre deveria estar, nas nossas próprias mãos. Então, chegamos à nossa última sessão. Depois de destrinchar a biologia do erro, as falsas expectativas e todo o estrago nos relacionamentos, a gente precisa falar sobre a solução. Como é que a gente desativa essas mensagens? O antídoto poderoso contra essa sabotagem mental envolve 4 passos bem diretos. Primeiro de tudo, rotular, identificar e dar nome ao problema. Reconhecer que aquela mensagem não é a realidade, é só o cérebro dando pane. Segundo passo, abandonar de uma vez por todas a ideia perigosa de que a gente pode simplesmente eliminar uma sensação ruim usando apenas a força de vontade. Terceiro, e esse é de longe o mais desafiador, praticar a verdadeira aceitação. Sabe o que significa? Significa abrir mão daquela falsa expectativa de que as emoções ruins vão sumir num passe de mágica. E por último, independentemente desse desconforto, a gente precisa escolher agir alinhado com os nossos valores mais profundos. Não é sobre mudar o que se sente num estalar de dedos, mas sim sobre mudar a forma como agimos em relação ao que sentimos. E para amarrar isso tudo, deixo aqui esta citação sensacional do Bhante Henepola Gunaratana, que resume brilhantemente a essência da nossa análise de hoje. Ele lembra que vemos a vida através de uma tela de pensamentos e confundimos esses pensamentos com a realidade. O grande desafio que fica no ar é pensar até que ponto a nossa própria realidade não está sendo filtrada e distorcida por essa tela de mensagens enganosas que o cérebro inventa. Aprender a olhar além dessa tela e parar de confundir pensamentos automáticos com verdades absolutas é com certeza o grande segredo para construir relações mais saudáveis e ter uma vida infinitamente mais genuína. Agradecemos muito por acompanharem mais esta análise. Continuem questionando o que a mente diz e até a próxima.